Continuando a nossa série Gênesis, nós estamos agora no capítulo 5. O capítulo 5 ele vai tratar da genealogia de Sete. É onde nós também vamos encontrar Enoque, que andou com Deus. O que o capítulo 5 vai nos ensinar? Que ele é muito mais do que somente uma genealogia bíblica. O capítulo 5 ele vai falar de uma linhagem profética, exatamente. E essa linhagem é a linhagem que vai começar a invocar o nome do Senhor. Por quê? Porque até que Sete nascesse, o nome do Senhor não era invocado. Isso só começa a acontecer a partir do nascimento dele. E você quer ver algo tremendo que talvez você nunca ouviu falar? Capítulo 4 vai dizer assim: e foram os dias de Adão, depois que gerou a Sete, 800 anos, e gerou filhos e filhas. Quem gerou Sete? Adão. Agora volta um versículo. E Adão viveu 130 anos e gerou um filho, à sua imagem, conforme a sua semelhança. Opa! Então quer dizer que Sete foi gerado à imagem e à semelhança de Adão. É por isso que você vai entender agora o que Paulo está dizendo lá em Romanos, que todos pecaram porque nasceram de Adão. Exatamente isso. A partir daqui, nós fomos gerados a partir de uma natureza pecaminosa. Mas sabe o que é mais interessante nisso? É o que nós vamos aprender aqui nesse capítulo 5. Sete, a partir de Adão, é gerado com essa natureza pecaminosa. Mas sabe algo interessante? A sua natureza não determinou quem ele era. Exatamente. Ele decidiu invocar o nome do Senhor. Assim como Noé, que também veio dessa genealogia e decidiu andar com Deus. Quando nós olhamos para esses dois personagens, nós vamos entender algumas verdades do capítulo 5, como eu disse, não é somente uma genealogia. Nós vamos entender o seguinte, que o ambiente não é o fator determinante sobre você. Você decide quem você é. Você tem autonomia para decidir fazer ou não fazer. Assim como todos os outros dessa genealogia não decidiram andar com Deus, Sete e Enoque foram esses dois que representam essa linhagem profética. E é o que está linkado aos nossos dias de hoje. Apesar de nós termos uma natureza pecaminosa, que é aquele pecado que Paulo vai dizer que habita na nossa carne, nós temos dentro de nós a capacidade de escolher andar com Deus, escolher viver com Deus. E sabe o que é mais interessante ainda? É que quando nós olhamos para o capítulo 5, e a gente agora está falando especificamente de Enoque, nós vamos ver que lá no verso 21 vai dizer assim: e viveu Enoque 65 anos e gerou Matusalém. E andou Enoque com Deus, depois que gerou a Matusalém 300 anos e gerou filhos e filhas. No verso 24 vai dizer: e andou Enoque com Deus e não se viu mais, porquanto Deus o tomou para si. Enoque foi tomado para Deus, Deus o tomou da terra porque ele andava com Deus. Esse andar com Deus aqui, ele nos dá sentido de continuidade, de permanência, de consistência. Então, como eu disse a você, Gênesis capítulo 5 não está tratando só de nascimento de pessoas, mas está tratando de um padrão. Como lá em Gênesis 1, haja luz pela palavra falada, aqui também está nos revelando um padrão profético. E que padrão é esse? O ambiente não te molda. De quem você veio não é determinante para toda a sua vida. Você pode sim e tem poder dentro de você para mudar a sua realidade. Sete mudou sua realidade, Enoque mudou sua realidade no meio de um povo que não invocava ao Senhor. E quer saber mais?
Enoque, ele andou com Deus, foi levado para Deus sem ter um templo. Ele não estava linkado a um sistema sacerdotal. Ele não tinha um lugar específico para adoração. Isso é mais uma revelação de Gênesis 5. Ou seja, para você invocar e andar com Deus, não é necessário que você esteja dentro de uma igreja, muito menos num sistema sacerdotal. O que isso quer dizer na nossa realidade de hoje? Que andar com Deus e estar com Deus está muito mais ligado à sua decisão do que ao lugar que você está. Enoque não tinha templos, Enoque não tinha sacerdotes, Enoque não sabia nada dessas coisas, mas ele andou com o Senhor. E esse andar com Deus não está ligado ao lugar que nós estamos e nem de quem nós nascemos. Talvez você nasceu numa família onde ninguém é crente. Você nasceu num lugar onde ninguém quer Jesus, mas você quer e está tudo bem. Continue você a querer a Jesus sem querer mudar todos à sua volta, porque aquilo que você é em Deus não está determinado pelo lugar que você está. Gênesis capítulo 5 é maravilhoso. À medida que a gente vai lendo, nós vamos encontrar, Noé sendo chamado. No finalzinho lá do capítulo, Noé vai ser chamado e aqui está uma palavra profética sobre a vida de Noé no verso 29. E chamou o seu nome Noé, dizendo: este nos consolará acerca das nossas obras e do trabalho das nossas mãos, por causa da terra que o Senhor amaldiçoou. A terra foi amaldiçoada por causa do pecado, mas Noé está aparecendo aqui no final do capítulo 5 como a palavra prometida, como aquilo que foi prometido de nos redimir, da redenção daquele tempo. E é interessante que mesmo esses 3 homens vivendo no meio de uma geração corrompida, caída, cheia de maldade, eles resolveram ouvir a voz de Deus e obedecer aos comandos divinos. Invocar ao Senhor e obedecer ao Senhor nunca estará ligado a templos e a sistemas, mas sempre estará conectado à sua decisão de ser intencional na sua busca a Deus. Por isso, leia o capítulo 5 com esses olhos, não olhando somente para quem nasceu ou não, mas olhando que de onde você nasceu e o lugar que você está não determina quem você é. Pessoal, não se esqueça, inscreva no canal, ativa o sininho para você receber uma notificação sempre que a gente tiver um vídeo novo por aqui, tá bom? E nós vamos continuar a nossa série Gênesis, capítulo 6 agora, e o capítulo 6 vai tratar da corrupção geral do ser humano. A humanidade, o Adão criado, ele vai estar numa condição agora de maldade e corrupção generalizada. Deus vai procurar no meio disso tudo uma pessoa para que essa pessoa seja o seu representante na terra. Representante de quê? Do juízo. Exato. Deus então vai encontrar esse homem. Quem é ele? Noé. No meio de uma geração corrupta, no meio de um povo corrompido, aonde tudo estava deturpado, deteriorado, nós vamos ver Deus encontrando Noé, né? Nós finalizamos o capítulo 5 falando dele. E encontrou Deus um homem, deu a esse homem o encargo profético de anunciar o juízo que estava por vir. Noé, ele era bom e era justo. E por isso ele foi chamado e obedeceu à voz do Senhor. O capítulo 6, ele vai falar sobre os filhos também de Deus que se corromperam. Que filhos é esse? Muitas analogias existem sobre eles e você vai ver falar aqui no capítulo 4 que esses eram os valentes que houve na antiguidade, os varões da fama. Quem era esse povo? Era o resultado da relação entre as filhas de Deus e os filhos de Deus aqui
né, a gente pode atribuir isso aos anjos caídos, exatamente, e há algumas passagens bíblicas que nos remetem a isso. Jó capítulo 1, verso 6, capítulo 38, verso 7, Judas capítulo 1, versos 6 e 7, 2 Pedro capítulo 2, versos 4 e 5. Nós vamos ver que dessas relações nasceram seres, e esses seres eram os que são chamados os nefilins, ou os gigantes. Por isso aqui está falando que eles eram os valentes daquele tempo. Então o capítulo 6 está envolvido nesse pano de fundo. Um povo corrupto, relações, né, entre seres que antes eram celestiais e caídos agora tomaram para si mulheres, e eles vão gerar aí o que a gente chama de os nefilins, que depois, mais lá na frente, a gente vai ver que eles eram os ocupantes da terra daquele tempo. No capítulo 6, nós vamos ver Noé sendo chamado para o juízo disso tudo que estava acontecendo. Era uma aberração que estava acontecendo naquele tempo. Um dilúvio viria, Noé é chamado para construir essa arca, ele achou graça diante dos olhos de Deus, e a geração de Noé, os seus filhos, é que iriam, a partir disso, dar continuidade à humanidade. O capítulo 6 vem falar do juízo de Deus sobre a terra corrupta, maldita naquele tempo. Deus vai destruir tudo e vai recomeçar com Noé. E olha que interessante, é que no meio disso tudo, Deus sempre tem, como nós vimos lá com Caim, uma palavra para o homem, para que o homem faça o que é certo. Mas o homem sempre decide não fazer. Não deram crédito à pregação de Noé, não ouviram aquilo que ele estava fazendo, ridicularizaram ele por causa que nunca havia chovido na terra, mas Noé estava firme em quê? Na ordem recebida. Lembra que eu falei lá no capítulo 1 que a ordem foi dada a Adão e ele tinha a responsabilidade da obediência? Exatamente, Noé está provando aqui para nós que é possível. No meio de tudo corrupto, ele decide ouvir e obedecer. E essa é a diferença desse homem. Por isso a gente vai ver que a Arca da Aliança, ela é para Noé o símbolo da proteção divina para o homem, a proteção de Deus para aquele que decide andar com Deus, para aquele que decide obedecer. Mas o capítulo 6, ele vai ser especificamente todo ele dentro de uma tônica. Qual que é a tônica do capítulo 6? Obediência e dependência. Obedecer implica depender. Se você é obediente, você vai depender do que Deus disse a você. Então, quando eu olho para o capítulo 6, eu vejo que Noé está decidido a obedecer. E ele fecha com o seguinte versículo: assim fez Noé, conforme tudo o que Deus lhe mandou, assim o fez. Olha que interessante. Conforme tudo o que Deus lhe mandou. Noé não fez mais, Noé não fez menos. Ele fez exatamente o que Deus mandou ele fazer. E essa talvez seja a maior aprendizagem que nós temos que tirar do capítulo 6. Uma terra corrompida, um povo perverso, um povo que estava totalmente desalinhado de tudo que Deus estava querendo. Um homem decide fazer exatamente o que Deus havia mandado. Esse é Noé, e você vai aprender com ele a depender de Deus no meio do caos.